Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino.
Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver a prática disso é muito mais intenso. E viver o evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Nova Estação, tudo bem com você? Olha para a pessoa do seu lado e fala uma coisa bonita para ela. Se precisar mentir, pode mentir, fala que ela é uma pessoa linda, não tem problema. Glória a Deus, que bom que a gente está junto e mais essa noite. Todos os anos na Nova Estação, a gente tem um culto temático, um culto especial que a gente chama de culto da visão. Esse culto da visão, ele tem um objetivo que é mostrar o coração da Nova Estação, é abrir o centro da cultura da Nova Estação e mostrar quais são os nossos valores, princípios, para que todo mundo fique alinhado na mesma página. Muitas pessoas chegaram ao longo do ano, outras muitas às vezes esquecem um pouco da nossa essência. Então é muito importante que a gente sente junto, uma vez por ano, todo ano, e a gente repasse o motivo pelo qual nós somos igreja. Esse é o nosso coração, essa é a nossa cultura. Faz sentido falar um pouquinho sobre isso? Né? Então, todo mundo que chega não fica desavisado. De repente, você está sabendo do que se trata a Nova Estação, você pode multiplicar isso, ou a pessoa participa desse culto e aí fica todo mundo feliz e na mesma página. Olha para o lado e fala assim, hoje é o dia da nossa cultura. Que coisa boa. E é por isso que a gente chama de visão. É a nossa visão. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Estou feliz de ver você aqui, sabia? Que coisa boa. Glória a Deus. Coisa boa. Estou feliz. Estou olhando para todo mundo que está aqui. Que benção, que benção. Bom, vamos começar? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, vamos começar então? Que coisa boa. Você sabe que tem 3 tipos de igreja, né? Existem 3 tipos de igreja. Nós escolhemos ser um tipo de igreja, mas nós, para escolher ser esse tipo de igreja, nós entendemos quais são os outros. Tem 2 que nós não queremos ser. Passa para nós aqui, a igreja fábrica e a igreja fantasia. O que é uma igreja tipo fábrica? É uma igreja que produz em série. Parece uma fábrica mesmo, com uma linha de produção. Ela tem processos padronizados. Tudo é feito com muita engenharia e com muito controle. Um exemplo são as igrejas que operam com o sistema G12. De células e tal, mas no G12. Quantos aqui conhecem o G12? Deixa eu ver, levanta a mão para eu ver se você conhece. Quantos nunca ouviram falar de G12? Levanta a mão para eu ver. Também não tem problema, é só estatística, para o pastor ver. Tá bom, beleza, que bom. Então, esse tipo de igreja é o tipo de igreja que normalmente cresce muito rápido. Chega muita gente, acontece muita coisa. Uau, que grande e tal. Esse é o lado positivo. Mas o lado negativo disso é que muita gente nesse processo acaba sendo ferido, atropelado. Por quê? Porque nesse tipo de igreja, defeitos são descartados. Como é uma linha de produção, essa linha de produção ela produz de maneira padronizada. Tem que sair todo o produto igual. E você e eu somos produto nessa igreja. Nessa igreja, a operação funciona para benefício do dono da igreja, como uma fábrica. Então o dono está produzindo produtos que precisam ter um padrão. Quando sai fora do padrão, ele fala, vaza, sai, descartado, está fora dos padrões ISO 9000 de qualidade do nosso sistema industrial. Então, na fábrica, ela tem uma linha que vai produzir muito rápido, mas ela tem descarte de pessoas, e ela chateia, e ela acaba trazendo pessoas para um lugar muito ruim, muitas vezes. Então, por resposta à igreja fábrica, que é um extremo, nasceu um outro extremo, que é a igreja fantasia, que tem um grande objetivo. Como igreja, ela existe para existir.
Por que nós fazemos igreja? Porque nós somos uma igreja que existe para existir. Qual é o nosso objetivo? Existir. Manter a nossa bolha evangélica, protegendo a nossa vida e os nossos filhos do mundo maligno lá fora. Assim a gente tem evento para eles, tem culto para eles, e tudo funciona a partir de eventos e festas, e ela é bem legal porque dá até para postar no Instagram e falar, olha como eu sou crente. Então, esse tipo de igreja é mais ou menos a gente jogar basquete sem bola. Passa a bola para o Lucão, Lucão passa a bola para o Jean, volta para o Lucão, passa para o pastor Milanês, e aí alguém joga na cesta, você não escuta nada, não tem barulho. Por quê? Porque é surreal. Não está acontecendo nada, na verdade. Parece que é, mas não é uma igreja. É o nosso grupo, é o nosso time, é a gente, são os amigos, são as pessoas. E se chegar alguém novo aqui, fica meio estranho. Então é melhor não chegar ninguém novo, porque a gente tem o nosso jeito de fazer, a nossa forma de fazer. É uma igreja de grandes amigos que não faz o ID. Por isso é que nem jogar bola, jogar basquete sem bola. A diferença entre as duas você já percebeu. Essa produz muito, mas fere. Essa não produz nada. E de vez em quando tem lá um batismo do filho que nasceu, quando ele faz 12, 13 anos, vai lá e batiza o cara. Aí fica 6 meses planejando o batismo. Depois mais 6 meses planejando o culto de Natal, porque não tem nada para fazer, então vamos 6 meses de reuniões. Vamos ensaiar o coral das crianças, depois vamos ensaiar o coral dos adultos, depois vamos falar de decoração. São 18 reuniões para falar da decoração. Essa é a fantasia, essa é a fábrica. Nós, como Nova Estação, não queremos em nenhum momento nem ser fábrica, nem ser fantasia. Então, o que nós queremos ser? Quem nós somos? Vocês já perceberam que a gente fala muito aqui na igreja sobre família. Ei, família Nova Estação. Porque a gente quer, e a gente quer ser, a gente é uma igreja família. Uma igreja que é formada, obviamente, você está vendo a igreja aqui hoje reunida, mas ela tem pequenos grupos apostólicos que desenvolvem as pessoas. Então as pessoas se reúnem, elas têm comunhão, elas têm o direito de ser elas mesmas, com o temperamento, com o dom que elas foram criadas. Um é mais apostólico, o outro é mais pastoral, o outro é mais profético, o outro é mais mestre, o outro é mais evangelista. Um é mais criativo, o outro é mais serião, e está tudo bem. Ser diferente não é um defeito na igreja família, porque na família nascem 2 filhos, 3 filhos, cada um é de um jeito, né? Como é que a vovó falava? Que os filhos são que nem os dedos da mão, cada um é de um jeito, não é mesmo? E nesse lugar, dentro dessas diferenças, pessoas são desenvolvidas. Filhos são desenvolvidos. A igreja família, ela trata de pais e mães espirituais desenvolvendo filhos e filhas espirituais que não são para mim. Não são os meus amigos, não são os meus discípulos, não são para mim. São filhos como flechas na mão do arqueiro que são enviados em missão para o mundo. Diferente, né? Você está percebendo? E nessa igreja, tudo que se faz para benefício da próxima geração. Então, não é meu, não é sobre mim, não é o meu grupo. Aqui a gente se pergunta assim, será que eu, Hugo, seria capaz de trabalhar uma vida inteira como igreja, dia e noite, sabendo que tudo só vai acontecer na próxima geração? Essa é a grande pergunta de uma igreja família. Acho que essa é a grande pergunta de um pai e de uma mãe. Porque você não está criando seu filho para ganhar dinheiro para você, não é verdade? Você não está criando seu filho para cuidar de você, você está criando seu filho para liberá-lo. E a igreja é a mesma coisa, a família é assim. Então vamos entender um pouquinho mais dessa tal de igreja família, porque a metodologia de Deus sempre foi família, sempre foi multigeracional. Como que começa a humanidade? Adão e Eva, família. Depois vem Noé e Naamá, família. Dá ruim, Deus começa a processar o projeto de redenção, de restauração. Abraão e Sara, família. Depois, Moisés e sua família. Os profetas, depois Davi e sua família. Os profetas falaram sobre o Salvador que viria. E aí, na plenitude do tempo, vem Jesus, Emanuel, Deus conosco. E você pensa assim, mas Jesus não era casado? Aí quebrou tudo que você está falando. Calma. Porque Jesus começou o seu ministério
com sinais, prodígios, maravilhas, com poder, mas finalizou o seu ministério na cruz, morrendo e ressuscitando. O Filho do Deus Altíssimo veio, se fez nosso irmão mais velho e nos deu acesso, o véu se rasgou de alto a baixo, e eu e você, em Cristo Jesus, passamos a ter o nosso irmão mais velho, Jesus, e o Pai Celestial como Pai. E quando você olha para o lado, eu olho para frente, olho para o lado, eu vejo uma grande família. Aliás, Jesus, o noivo, veio para encontrar com a sua noiva. Família. Essa é a metodologia de Deus. Mas nessa metodologia de Deus, não tem a ver sobre criar filhos pequeninos a vida inteira, trocar fraldinha, papinha. Não, não, não. Tem a ver com crescimento. Não é sobre criar filhos, mas criar adultos, pessoas que se desenvolvem. Então, como é que funciona isso? Existe um compromisso dos filhos em uma igreja família. Você pode dizer assim, eu sou filho? Eu sou filho. Você é filho? Amém, que bênção. O compromisso não é só ir para Disney, isso não é só a viagem da família uma vez aqui, acolá, e também não é só encontrar a família no culto especial de Natal, porque é legal. O compromisso de família é assim, a gente acorda junto, leva para a escola, volta para casa, escova o dente aqui, empresta escova de dente por irmão, né? Aí almoça junto, aí vai, um conhece como é que funciona o outro está assistindo televisão, entra na sala, começa a assistir junto. Um solta pum, outro já sabe que foi você. Foi você, esse é o cheiro do seu pum. Família é assim. Família é o tempo todo junto. Não é de vez em quando. Igreja é o tempo todo junto. Não é de vez em quando. Igreja, família. E como que a gente desenvolve, como que a gente transforma alguém dentro de uma família? Através da responsabilidade do trabalho. Então, lá na sua casa, na minha casa, nasce uma criança. Primeiro ela se amamenta no peito. A criança não precisa fazer absolutamente nada. Daqui a pouquinho, você vai lá, faz uma papinha, dá para ela. A criança não precisa fazer absolutamente nada. Daqui a pouquinho, você pica umas carninhas, bota lá numa mesinha, a criança senta na frente, fala para ela, pega com a mão. Ela pega com a mão, ela põe no olho, põe no nariz, põe na orelha, joga no chão, de repente ela acerta a boca e ela já começa a ter uma responsabilidade de comer com a sua própria mão. Daqui a pouco você dá uma colherinha, e aí ela precisa comer com a colherinha. Daqui a pouquinho, quando ele cresce um pouquinho mais, você fala, filho, vai lá, pega a comida, está lá em cima na panela, eu já fiz, agora você se serve. Aí o filho vai lá, se serve, faz o próprio prato. Você fala, filho, está errado, seu prato está muito cinza, bota uma salada. Aí o filho vai lá, bota uma salada. Você está desenvolvendo, ele está tendo trabalho de se desenvolver, responsabilidade. E aí, de repente, você fala para o filho, vazei, a comida está lá na geladeira, vai lá, pega os potinhos lá, faz seu prato, esquenta no micro-ondas, pronto, subiu mais um nível. E, de repente, você fala para o seu filho assim, filho, eu não estarei em casa, faça sua própria comida. E, de repente, seu filho casa, e se ele não fizer comida, ele morre de fome. Ou ele pede um iFood, que também é uma opção hoje em dia, né? Mas a responsabilidade vai dando trabalho para o filho que está saindo de um bebê no peito e se tornando um adulto, barbudo. No caso dos homens, no caso das princesas, não tem barba, né? Então, o que acontece? As pessoas se desenvolvem em casa, as pessoas se desenvolvem também na igreja. Faz sentido? Essa é a família de Deus. E a gente precisa, como igreja, de um porquê para que a gente, como igreja, família, a gente se movimente, cresça e alcance a vontade de Deus para nós. Então, esse aqui, que está aqui do lado, é o motor de um movimento. E ele tem 3 camadas. No centro, o porquê, depois o como, e por fora, mais superficial, o quê. Então, por que você vai na igreja? Porque eu vou no culto. Você sabia que isso não é um porquê? Isso, ao longo do tempo, não vai te motivar. Vou te mostrar aqui hoje. O que a gente faz como igreja? São as atividades da igreja. Estação Kids, o culto de domingo, culto Connect, culto Move, células, encontro de casais, acampamento, super sexta. Então, isso aqui não te dá uma razão. Isso aqui não te dá propósito. Não te dá um porquê. É o que a gente faz. Só que a gente faz isso através do quê? Como que a gente faz tudo isso? Através de liderança, métodos e processos, mobilização de pessoas, relacionamentos verdadeiros, conexões com pessoas, inclusive de fora, que nos ajudam, através da verdade, através da Bíblia e através do amor. Então esse é o como a gente faz o nosso motor de igreja funcionar. E igreja, não estou falando de igreja como prédio, como instituição,
como uma coisa, um negócio. Estou falando como igreja de I maiúsculo, a comunhão dos santos. Aí vem o porquê que está lá no núcleo do motor. É isso que me faz vir para a igreja. É isso que me faz trazer meu filho para a igreja, que isso me faz ler a Bíblia, é isso que me faz me convocar para o ministério, para o voluntariado. Por que eu faço igreja? É o propósito, é a identidade, é o porquê de todas as coisas. É a palavra que eu carrego que me tira da cama pela manhã. É uma visão. Então eu e você precisamos, para estar nesse lugar, para ser esse lugar, ter uma visão. Sem uma visão clara, a gente vai desgastando e a gente vai perdendo a razão de estar aqui. Faz sentido isso? Você entende o que eu estou falando? Né? Então, nós precisamos de visão e processo do céu, porque nosso vira fábrica. Visão não é sobre o modelo da igreja. Visão não é sobre o sistema da igreja, tipo G12. Então, aqui a nossa visão é trabalhar assim. Não, não, não. A visão é aceitar se nós queremos ou não queremos a visão e os processos da Bíblia, de Deus para nós. É isso que é visão. Visão mais processo traz legado. Então, quando você joga uma sementinha de uma árvore de 30, 40 metros dentro do chão, da terra, hoje você vê aquela árvore gigante, mas um dia aquela sementinha teve que quebrar e ela morreu. A semente tem que morrer, ela tem que deixar de ser semente para se tornar uma árvore. Pum. E aí, aquele cara que está cultivando aquela árvore, que um dia vai ser uma árvore frondosa, enorme, com um tronco assim, espesso, ele tem que ir lá e ver que um dia aquilo nem saiu da terra, vai virar uma super árvore. Então ele vai, ele aduba, ele joga água, ele protege do sol, ele protege da geada, e de repente essa árvore, quando ela atinge uma estatura, ela já não precisa mais de cuidados. Ela é uma árvore sólida. Visão, vai ser uma grande árvore. Processo, eu cuido dela até que ela ande sozinha. Legado, uma árvore grande. Ninguém mais tira essa árvore daí. Então, como que funciona isso no reino de Deus? Nós temos alguns processos que são estratégicos da igreja, que são processos totalmente bíblicos, fundamentados na palavra de Deus. São 3: discipulado, liderança e novas gerações. Discipulado é a expansão da igreja, baseado em Mateus e Marcos, quando Jesus diz: ide pregar o evangelho. Eu vou falar mais sobre isso hoje, mais para frente, porque esse é um processo muito importante da igreja. Depois se tem um outro processo estratégico, que é o processo de liderança, que dá sustentação à igreja que está crescendo. Então, lá em Efésios 4, é quando a palavra de Deus diz que alguns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores e outros para evangelistas. E ele continua, e ele fala: enquanto cada um fazia a sua função, os líderes faziam a sua função, a igreja crescia e edificava-se a si mesma. É fundamental que exista uma liderança dando sustentação à expansão da igreja, que vem pelo discipulado. Mas existe um outro processo estratégico que é relacionado à longevidade da igreja, que são as novas gerações. Abre comigo Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler ali a partir do verso 2. 6, verso 2. Desse modo, vocês, presta atenção, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora o versículo 7 é chave, hein? Ensine-as com persistência aos seus filhos,
converse sobre as palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essas novas gerações não dizem respeito apenas àqueles filhos que são nascidos do sangue, da nossa barriga, mas também filhos espirituais. Então nós temos expansão, sustentação e longevidade como processos estratégicos da própria palavra de Deus, sem inventar nada, nem sem reinventar e nem sem mudar nada. Líderes, aliás, discípulos geram discípulos, líderes geram líderes e pais geram filhos, discípulos. E é importante dizer o seguinte: eventos geram crentes passivos. Eu conheço, você conhece, todo mundo conhece uma igreja de eventos. Então as pessoas, você sabe como é que funciona, as pessoas vão, elas sentam, elas assistem uma palavra, é como se fosse num teatro, como se fosse num show, como se fosse numa apresentação, e ela sai de lá até assim, animada, mas ao longo do tempo não tem raiz aquilo, há uma passividade. Então uma igreja feita de eventos não é uma igreja que está baseada nos processos estratégicos de Deus, de discipulado, liderança e longevidade. Faz sentido? Então, é importante dizer para você que a visão não acontece sem processos. A igreja ia abrir no domingo, Jesus foi embora na sexta-feira. Você precisa lembrar disso. O negócio estava pronto. Compraram a bateria, o som, botaram a luz no lugar, terminaram de instalar o ar-condicionado, montaram a central técnica, agora vai. A igreja abre domingo. Ele foi para a cruz na sexta e foi embora. Ok? Mas existe um motivo para isso. Ele foi embora na sexta, mas Jesus discipulou pessoas antes disso. Ele trouxe as boas novas, ele formou caráter, ele transformou pessoas. Jesus equipou pessoas, ele formou uma equipe, ele mostrou como fazer serviço e ele deu influência para essas pessoas. Jesus, na sequência, abriu espaço para que as pessoas trabalhassem. Ele cumpriu a sua missão. Agora, igreja, é com você. Eu cumpri a minha missão. Missão, só tem uma, a de Jesus. A nossa não é uma missão, é uma comissão. Nós somos comissionados. É compartilhar a missão do Mestre. A missão de Jesus passa a ser a minha e a sua missão. Nem para cá, nem para lá, nem com ajuste aqui, nem com mais contraste, nem com menos brilho. Não, não, não. É a missão de Jesus através de nós. Então eu quero aplicar com vocês o discipulado na igreja, pode ser? Amém? Vamos fazer isso junto, porque esse é o processo, que é o processo central da igreja. É onde tudo acontece. Como que a gente faz? O que é esse negócio de discipulado? Discipulado é a transferência de valores e princípios que transformam vidas. É o transbordar de Cristo em mim para você, de você para o próximo e do próximo para o próximo, como se fosse uma torre de taças. É um transbordar de Cristo. Olha o que John Wesley falou: a igreja não transforma o mundo fazendo novos convertidos, ela transforma o mundo fazendo discípulos. Forte isso, né? Ah, Hugo, mas sei lá, eu penso diferente de você. Eu penso que a gente tem que fazer um monte de coisa assim, um monte de coisa assado, não é bem esse negócio de discipulado, não. Sei lá, mais ou menos de outro jeito e tal. Olha, eu respeito o que você pensa, mas eu também respeito o que o meu Senhor pensa e o que está escrito na Bíblia. E você pensa comigo, Ele é Deus, Ele encarnou, se fez carne, se fez homem, aqui no nosso meio, veio, discipulou, mostrou o modelo do céu para nós de discipulado, ensinou como se faz, pediu para que a gente fizesse, vai, ide, batize, faça isso, nós já vamos falar disso. E aí a gente fala assim, não, vamos adaptar esse negócio, Senhor. Não, Ele não veio à toa, Ele não veio por acaso. O modelo de Cristo é perfeito. Você pode dizer isso? Diga assim, o modelo de Cristo é perfeito. Você pode falar glória a Deus? Que bênção. E por que a gente discipula? Porque todo mundo tem fome e sede de fazer parte de uma família espiritual. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
Na próxima tela você vai ver aí o que está abordado no discipulado. O que tem no discipulado? Lá em Atos 2, a Bíblia diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É o que está escrito lá. Então quando a gente estratifica isso, você vai ver o que é que está incluso no discipulado. Discipulado está incluso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino? Os apóstolos estavam ensinando evangelismo, para que eles pudessem evangelizar, e estavam evangelizando. Identidade, estavam ensinando sobre identidade, quem eles eram, filhos amados de Deus, em quem Deus tem prazer. Os apóstolos estavam ensinando sobre liderança, os apóstolos estavam ensinando como fazer ministério, porque isso é fundamental. Como fazer ministério, senão a gente passa, essa geração acabou aqui. Os apóstolos estavam ensinando sobre comunhão, o que é isso? Reunir-se como igreja para conviver e crescer. Não existe igreja sem comunhão, não existe igreja sem isso aqui. Os apóstolos chamaram atenção para o partir do pão, porque a mesa tem poder. Então eles estavam dizendo, comam juntos, sirvam uns aos outros, coloquem na mesa, repartam o pão, esse lugar é um lugar de poder. E aliás, não sei se você percebeu, isso faz parte do reino de Deus, mas viver só para comer, sem mais nada que está aqui abordado no discipulado, não é discipulado. Nós temos amigos, nós vivemos juntos, nós comemos juntos o tempo inteiro, isso não é discipulado, isso faz parte de um processo de discipulado. Faz sentido? E também eles se dedicavam às orações. O que é a oração? É a busca a Deus, é culto, é oração, é adoração, é isso aqui que a gente faz, é a tribo reunida, a grande família reunida. Faz sentido? E aí, você vai ver como uma igreja faz discipulado. Uma igreja faz discipulado levando as pessoas para Jesus através de uma visão e de processos claros. Então eu vou ler esse texto para você, preste muita atenção. Olha para mim e fala assim, eu estou prestando atenção em você. Ótimo, agora olha para lá, vamos junto no texto. No dia seguinte, João, esse João é o Batista, tá? Estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus, venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. O que está acontecendo aqui nessa passagem? João Batista tinha 2 discípulos. Quando Jesus passa, João Batista fala para os discípulos, para de olhar para mim, olha para Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Para, olha para Jesus. Então ele dá uma visão para eles. Para onde ele aponta? Para quem? Para Jesus. Então eles vão atrás de Jesus. Eles passam tempo com Jesus, eles aprendem, eles confiam em Jesus, eles amam a Jesus. Quando eles saem desse lugar, João Batista mostrou para André, André sai desse lugar, vai até o irmão dele que é Pedro, o tal do Pedro que você conhece, cortador de orelha, e fala para Pedro, Pedro, esse é Jesus. E aí Pedro vai até Jesus e Jesus dá identidade para ele. Não chama mais de Cefas, chama de Pedro. Então, João Batista aponta para Jesus, André vê Jesus, André anda com Jesus, André aponta para Jesus, Pedro vê Jesus, Pedro anda com Jesus. Eu te pergunto, isso acontece do nada? Discipulado acontece do nada, acontece sem intencionalidade, de qualquer jeito? Não. É orgânico, sim, mas é assim que se faz. Eu aponto para Jesus, você vai. Você aponta para Jesus, outro vai. Outro aponta para Jesus, outro vai. A gente precisa lembrar que discipulado é intencional. Eu preciso estar sempre apontando para Jesus. Eu te pergunto, você anda com pessoas que apontam para Jesus?
Eu te pergunto, as pessoas que andam com você, elas veem você apontando para Jesus? Esse é o discipulado intencional. E como é que a gente aplica isso aqui na Nova Estação? Como que a gente faz o discipulado aqui dentro? A gente acredita muito que o discipulado acontece de forma completa. O discipulado coletivo é real. Muitas vezes chega na igreja e você tem uma ideia assim, ó, eu preciso de um discipulador que seja igualzinho Jesus, que eu mandei um WhatsApp, ele responde na mesma hora, se eu chamar ele 2 horas da manhã, ele me leva no hospital, eu preciso de alguém aqui, ó, no meu pé, um discipulador só meu. A gente às vezes tem essa ideia absurda de que o discipulador, né, ou a forma que você vai ser discipulado é tipo o seu escravo, tá ligado? E não é bem isso. O discipulado coletivo é real. Como que uma igreja, como que a Nova Estação se esforça para receber bem as pessoas e para discipulá-las? Através das células. Então, tem célula toda quinta-feira na Nova Estação. E tem célula de sábado agora também. Então, a célula é o lugar onde você é visto. As pessoas sabem seu nome. Você come junto todo mês, que tem comida todo mês na célula. Você recebe estudos, aprende. Tem gente melhor que você, pior que você na situação de vida. Às vezes, em termos de momento, de circunstância, você recebe muito na célula. Ah, e sabe o que é? É que não dá para mim, porque, sei lá, ano que vem talvez eu vá viajar, então nem vou na célula agora. Para de migué. Para de migué, porque a célula é muito da hora. E tem uma frase que eu e a Ana Paula, a gente ontem foi comer, e a gente passou na frente de um estúdio de dança, e aí eu li uma frase e falei, nossa, isso serve muito para a igreja. Porque tem muito ensaio, né? Bailarina, tem muito ensaio. Aí estava escrito assim no estúdio de dança, não posso, obrigado, tem ensaio. Gigante, tipo do tamanho da marca do estúdio. Eu acho que é uma coisa legal para você falar na quinta-feira e no sábado, quando tem célula, quando te chamarem, para quem sabe fazer uma coisa, falar, ó, não posso, quinta eu tenho célula, sábado eu tenho célula, e você se envolve e se desenvolve no lugar onde sabem seu nome. Isso é muito importante. É muito importante na igreja você saber que existe um lugar onde vão saber o seu nome, vão te chamar pelo nome. Aonde mais a gente é discipulado? Nas áreas e ministérios como voluntário. O voluntariado é aquele lugar onde a gente trabalha, a gente serve, a gente deixa de ser só consumidor e passa a ser colaborador na igreja. E é muito importante que você saiba que nos cultos também, cultos, encontros de casais, na Super Sexta, que é a nossa vigília, no Move, no Connect, você também é discipulado. Agora você está sendo discipulado. É uma parte do discipulado, porque ele é coletivo, ele é holístico, são várias coisas que te discipulam ao mesmo tempo. E o ensino, o SOSO e a jornada de crescimento para os novos membros, pessoas que chegaram à Nova Estação, percorram a jornada de crescimento. São 3 etapas bem rápidas. Tudo isso te discipula. Se você não se torna membro da igreja, mas você é um frequentador, e de vez em quando você vem, uma hora você vai dizer assim, ó, eu já vou te falar a frase que você vai falar. Falar assim, ó, nossa, aquela igreja é estranho. Ninguém conversa comigo lá. Eu não tenho amizade. Ah, aquele pessoal lá, ninguém vem falar comigo, ninguém sabe meu nome. Toda vez que eu vou lá, o pessoal fala bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo a gente fala mesmo. Fala para quem está aqui há 6 anos, a gente fala bem-vindo, tá bom? Mas não se ofenda com o bem-vindo, você é bem-vindo sempre. Mas você vai começar, se você não se torna membro, você vai começar a sentir que você não é parte. Só que você não sabe que é exatamente isso. Porque ser frequentador é tipo ser frequentador do baile. O baile não é seu. Então, você precisa se envolver com isso. Como que você começa? Na jornada de crescimento, que é o primeiro passo, onde você se torna membro da Nova Estação. Você aprende um pouco sobre nós e nós aprendemos um pouco sobre você. Como que a gente aplica tudo isso na Nova Estação? Através de uma liderança, que é aquele segundo pilar estratégico, processo estratégico. Como funciona a liderança na Nova Estação? São 5 níveis. Então, vindo de baixo para cima, você tem no 5º nível os visitantes, aqueles que nos visitam uma vez, outra vez, a primeira vez, e os frequentadores, aquelas pessoas que vêm uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas que não se engajaram com a igreja ainda. Subindo para o 4º nível, você tem os membros. Quem são os membros? Aqueles que passaram pelo processo jornada de crescimento. 3 etapas, você se torna membro da Nova Estação. Os membros, eles já estão engajados no voluntariado, em células, e é muito legal isso. Porque você passa a fazer parte de uma família viva. Você já não deixa o prato em cima da mesa, você leva o prato na pia agora.
viu? Você não é mais um bebezinho, agora você já cresceu um pouquinho. Você leva lá, você dá uma lavada e coloca no escorredor. Você faz a sua parte aqui no corpo. O membro, ele recebe mais. Ele serve, mas ele recebe mais. Muito mais. E depois você tem um outro nível, que é o nível de líderes. Existem 2 tipos de líderes na Nova Estação. Os líderes de célula e os líderes dirigentes de louvor, líderes de adoração. Depois você tem um outro nível, que é o nível do staff. O staff são os diáconos da Nova Estação, são os líderes das áreas e ministérios da Nova Estação. Então, ministério de louvor, ministério pastoral, são vários ministérios. Tudo aqui funciona a partir da liderança do staff, são os líderes da igreja. Depois você tem o primeiro nível, onde está o presbitério. Presbitério é o lugar onde estão os pastores que tocam a Nova Estação, que se preocupam, que acordam de madrugada para orar por você, sabe? Aqueles pastores que tocam a operação, que estudam como vão fazer a igreja no ano que vem, que discipulam o staff, que fazem a coisa acontecer. São os pastores que estão à frente da igreja. Somos eu, a Ana Paula, o Zé Ricardo e a Natália. E do nosso lado, está escrito em branquinho ali, Conselho Pastoral. É o conselho dos pastores. É formado por pessoas mais velhas, já experimentadas na fé, com a sua fé provada, com testemunho público provado, pessoas que são da nossa igreja e pessoas que têm condição de dizer para um pastor: você foi bem, você não foi tão bem assim, dá para melhorar. Então eles nos dão feedback, eles auditam o nosso coração, eles veem como nós estamos cuidando das nossas esposas dos maridos, dos filhos, se a gente está pregando alguma heresia. Esse conselho é formado pelo pastor Milanês, pela Sônia, pela Virgínia e pelo Kiko. E vocês são muito importantes para nós, tá bom? Continuem assim, firmes e fortes. A gente dá muito trabalho, mas é porque Jesus pediu, tá bom? Glória a Deus. Então, essa é a liderança da Nova Estação, né? Então, tudo isso que a gente viu até aqui nos leva a construir uma visão, que é a nossa parte final da palavra hoje. Essa é uma palavra hoje construtiva, uma palavra de alinhamento, tá bom? Uma palavra que todo ano a gente vai ter essa palavra, mas ela vai mudando ano a ano, a gente vai trazendo mais frescor para a temporada, mas é uma palavra de alinhamento de coração. Como estão me acompanhando até aqui? Vocês estão comigo? Então vamos construir a nossa visão. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós acreditamos que a base da igreja de Cristo é um tripé. Então esse tripé, ele começa com quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. Lá em Mateus 3,17, a Bíblia diz: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, meu filho amado em quem eu tenho prazer. A gente crê que essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus sobre nós em Cristo Jesus. Então nós temos uma identidade, filhos amados em quem Deus tem prazer. Você não é um erro. Você não é uma bola fora da natureza. Você é um filho amado em quem o Pai Celestial tem prazer, em Cristo Jesus. E a gente tem nesse tripé mais 2 pontos. O que Jesus nos pediu. Então, a gente tem quem nós somos e o que Jesus nos pediu. O que Jesus nos pediu, a segunda perninha do tripé, o grande mandamento de amor. Ame a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o coração, e ame ao próximo. É só isso que ele pediu. E a terceira perninha, a grande comissão. Mateus 28 e Marcos 16. Ide por todo mundo, por todas as nações, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os na palavra. Então, o tripé é identidade, grande mandamento e grande comissão. E isso vai nos levar a uma declaração que vai representar o coração da Nova Estação, o coração da nossa cultura, o porquê nós nos movemos como igreja. Você está pronto para isso? Amém? Então, essa é a nossa declaração de visão. Coloca na tela para nós. Como filhos amados de Deus, amamos ao nosso Pai, amamos e servimos ao próximo como irmão e manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. Isso aqui não é um negócio para pôr na parede do pastor. Isso aqui é o nosso coração. Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3 e...
como filhos amados de Deus, amamos ao nosso Pai, amamos e servimos ao próximo como irmão e manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. Glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Pode passar a próxima tela, vai lá para processo, Igor. E tudo isso, essa igreja que tem uma visão, essa visão ela tem que ser simples, o processo tem que ser simples, e essas coisas se fundem para quem está aqui e para quem chega. Então como é que funciona isso? Quando a gente fala assim, como filhos amados de Deus, está lá na nossa visão, poxa, que legal. É a nossa identidade, a gente é família, a gente já falou sobre família hoje. É o fim da orfandade, é o fim da ofensa, a gente é família. Amamos ao nosso Pai, amamos e servimos ao próximo como irmão. Como que a gente ama o nosso Pai? Como que a gente ama e serve o nosso próximo? Nos cultos, na célula, no voluntariado, na jornada de crescimento para o novo membro. Então fica tudo muito claro. E manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. Como assim? Cheios do Espírito Santo, desenvolvidos, discipulados, conectados e enviados em poder. Enviados, filhos enviados como flecha. Vocês percebem como tudo faz sentido? Amém? Então, quais são os resultados que a gente espera de uma igreja que tem visão e processos claros? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui já está acontecendo aqui a passos largos. Vulnerabilidade, verdade, arrependimento, salvações e batismos frequentes. Vidas e famílias restauradas. A sensação de orgulho, um prazer e pertencimento a uma família que tem uma cultura forte. Engajamento dos membros nos diversos processos, cultos, eventos e voluntariado. Valorização da excelência, os membros eles vão de consumidores a colaboradores. Feedbacks, aliás, feedback é uma delícia, tá? Feedback é muito importante. Mas aqui fica legal porque eles são baseados na cultura da organização. Chegam crentes que são desigrejados e são curados e ativados pela consistência desse ambiente. Membros reconhecem a cultura e os valores e, por isso, novos líderes se formam. Nossos filhos, naturais e espirituais, pegarão o bastão e seguirão firmes como colaboradores do reino. Isso aqui está por último para destacar para você. A igreja acontece sem o pastor sênior, obrigatoriamente, em todas as suas atividades, porque ele não é dono da igreja. Ele não precisa estar em todo lugar falando, faz o negócio acontecer. Não, não, não. Numa família, todos fazem parte do que está acontecendo. Então, com essa expectativa e já com essa convicção, porque tem muita coisa acontecendo nesse sentido já aqui na Nova Estação. Vocês têm percebido? Hoje nós temos 2 cultos. Está quase cheio aqui hoje, vocês estão vendo? Esse é o culto das 19. E nós já tivemos um culto quase cheio às 17. Então, está tudo bem ele estar quase cheio. O dia que ele estiver cheio, a gente tem que abrir o culto, não sei que horas, o 3º culto. Porque a gente tem espaço sobrando para que novos se acheguem e sejam acrescentados à família. É isso que a gente queria. É isso que a gente pretendia quando a gente abriu o 2º culto. E os 2 estão cheios. Então, em breve, quem sabe, o 3º culto ou o novo local. Você está orando por isso? Pode orar por um novo local, porque nós estamos orando firme nesse negócio, tá bom? Nós vamos celebrar esse negócio junto, tá bom? Amém? Então, é assim que a gente vai para 2024. Com visão clara, com processos, uma igreja que é família, com discipulado e com uma liderança que sustenta tudo isso. Que alegria estar aqui com vocês nesse culto mais uma vez. Quero que você tenha uma excelente semana e quero convidar você a comentar aqui nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de participar. Conte o seu milagre, conte aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Nós esperamos o seu contato. Uma boa semana, Deus abençoe.